Hoje você vai ter a oportunidade de ver em Menorá na TV e acompanhar, tomando informações precisas e quase nunca conhecidas, a nossa conversa com a presidente da comunidade judaica do estado de Pernambuco. Ela se chama Sônia Schertmann, ela é professora e ela é muito qualificada. Espero que todos vocês apreciem. Fiquem conosco. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Estamos então dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com a presidente da comunidade judaica do estado de Pernambuco, Sônia Schertmann. Aproveite. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que é uma honra muito grande poder conversar com você. Eu já estive em Recife umas 2 ou 3 vezes. Numa delas eu gostaria de ter podido conversar contigo, mas não foi possível, você estava muito ocupada na época. As outras oportunidades eu não tive condição também de falar contigo, mas hoje é uma honra, um prazer grande receber você aqui, e mais do que isso, a tua comunidade, na minha avaliação, é uma das comunidades mais valorosas, mais importantes e, mais do que isso, historicamente fundamentais para a nossa comunidade judaica brasileira, especialmente pela história, não só da sinagoga, a primeira das Américas, a Kal Sur Israel, como também em função dos nossos patriotas e compatriotas judeus que saíram daí, holandeses, e foram fundar Nova York. Enfim, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu, a honra é minha. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todas e todos. Erev Tov, Shavua Tov. Eu queria começar agradecendo a você, Ronaldo, pelo convite, né, para participar desse momento, e parabenizar também pela iniciativa, né, que você teve em realizar essa série de encontros, né, com as comunidades judaicas do país. Eu acho que isso é muito rico, né, traz bastante informação e possibilidade de trocas. Eu acho isso muito relevante. Então, cola cavalo. Sabe o que acontece, Sônia? Nós somos muito poucos e nós temos uma dificuldade muito grande de comunicação, porque, infelizmente, eu não quero tecer comentários sobre meus companheiros de imprensa judaica, mas, na verdade, nós somos pequenos. Nós não temos capacidade de enxergar a grandeza da história do nosso povo, que é linkada à história do Brasil. E com isso, muitas vezes, nós vamos deixando passar as coisas, nos ligando só em Israel, só nas problemáticas do Oriente Médio, quando nós somos riquíssimos em história, em cultura, em tradição, em interseção na vida nacional brasileira, e é essa força que nós precisamos colocar para fora, e aí é o fato fundamental que eu entendo, que é o papel de cada um de nós que fazemos jornalismo judaico, colocar vocês, que são os responsáveis pelas comunidades judaicas brasileiras, no ar, para conversarem com a comunidade judaica nacional, porque todo mundo te conhece aí em Pernambuco, aí em Recife, mas pouca gente sabe quem é você por aqui, pelo sul do país, a não ser dentro daquelas poucas e breves reuniões da CONIB. Você não se encontra facilmente com os outros presidentes, com as outras comunidades, e hoje você tá me dando essa oportunidade. Você que está nos dando essa oportunidade. Obrigada. Valeu. Então vamos começar. Eu gosto de começar do começo. Certo. É assim que eu aprendi, é assim que eu pretendo fazer sempre. Como você se envolveu com as coisas da comunidade judaica e como você chegou à presidência da comunidade judaica do teu estado? Bom, veja, minha participação na comunidade judaica aqui de Recife é desde sempre, né? Tanto até os 5 anos no ambiente familiar judaico e a partir daí na escola. Eu pude cursar toda a minha escolaridade, foi feita no Colégio Israelita, desde o jardim de infância até o ensino médio. Paralelamente, também fui Haverá do Hashomer Hatzair, né, durante todo o tempo, toda a minha juventude.
E, finalmente, tem aquele gap, né, que existe normalmente nos jovens, né, que vai-se para a universidade, pós-graduação. Morei 4 anos na França, fiz meu doutorado lá, e aí volto. E aí como é que a gente retorna à comunidade, já como mãe, né? E aí fiz parte do grupo de mães do Colégio Israelita também, e durante 10 anos participei da diretoria do Colégio Israelita, da diretoria integrada, Colégio Israelita, Moisés Soares e Centro Israelita de Pernambuco, que era uma diretoria integrada, já que ocupa o mesmo espaço físico, né? A escola ocupa o mesmo espaço físico do centro. Então, durante 10 anos eu trabalhei nessa diretoria do colégio, depois me afastei novamente um pouco, e aí fui buscada, né, pelo então presidente da federação, Ivan Kellner, junto com o diretor financeiro, Fábio Lispector, me convidando para fazer parte, né, da federação. E aí eu estou atualmente, né, na Federação Israelita, tentando fazer Sônia, nosso trabalho. Diga. eu estive aí há 1 ano e meio atrás no congresso do pessoal Bnei Anussim. E Sim. eu fui visitar, e aí naquele momento pela segunda vez, a sinagoga Kaal Sur Israel. Sim. E já nesse momento havia um pequeno museu sobre o segundo andar da construção. E eu fiquei bastante impressionado com as informações que muito pouca gente conhece e que dão consistência à história judaica brasileira, que é pouco conhecida, inclusive pelos intelectuais judeus. Quanto menos ou quanto mais pelas pessoas da nossa comunidade brasileira, judaica, que se preocupam, obviamente, com o seu dia a dia, com o seu ganha-pão, com a sua família, e que muito pouco estão enfronhadas em como a história judaica nacional é tão rica e tão involucrada na vida nacional brasileira não judaica, conhecida como vida cristã, vamos dizer assim. E eu pergunto a você, qual é o sentimento que você tem sendo membro da comunidade judaica do estado de Pernambuco, que é uma comunidade judaica basilar em relação à comunidade judaica brasileira? Veja, a gente tem um papel relevante, eu acho, nessa história toda, né, do país. Eu acho que você disse bem, quer dizer, é pouco conhecido ainda, não é? Então, acho que é preciso fortalecer esses espaços de informação, né, de conhecimento a respeito de nossa comunidade, do papel que ela desempenha ao longo do tempo. E uma coisa assim que está acontecendo recentemente e que está me dando uma alegria muito grande é perceber jovens interessados na memória da comunidade, né, em trabalhar esses aspectos. Então, a gente tem um certo acervo já construído pelo Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco durante um período longo, e cada vez mais eu acho que é possível a gente enriquecer muito mais esse acervo, e a gente já percebe esse interesse, né? Por pessoas das mais variadas faixas etárias, claro, mas o que mais me tem impressionado é ver a juventude também interessada nisso. Então, vários jovens estão interessados e a gente quer, então, fortalecer, né, esse aspecto, sim. Eu acho que é fundamental, né? A gente precisa registrar o que está se passando em nossa história comunitária. Sônia, qual é a avaliação que você faz sobre o aspecto mais interessante da comunidade judaica do estado de Pernambuco? São desafios permanentes, né? Então, a gente não vive num mar de rosas, não é? Então, a gente tem as dificuldades, a gente procura superar as dificuldades. O que eu acho interessante aqui na comunidade é que a gente vive e se organiza numa forma de Keilah, sabe? Quer dizer, não são as instituições separadas e isoladas, né? Mas a gente tem uma vida comunitária integrada. Né? Então, eu acho que, assim, eu não sei se você conhece um pouco a organização, né, de nossa comunidade, você poderia falar um pouco sobre isso,
Mas, Não, eu assim, gostaria que você falasse, por favor, porque a próxima pronto. pergunta que eu iria te fazer Sim. seria exatamente essa. Como a gente está organizado nessa comunidade? O que, que a Por gente favor. tem, né? Então, primeiro, eu gosto de destacar sempre o papel da educação. Quer dizer, uma comunidade judaica, na verdade, a sociedade em geral, né? Sem educação não existe. Mas, particularmente, a comunidade judaica, o fundamental dela o pilar básico dela, do judaísmo, é a educação. Então, nós temos aqui o Colégio Israelita Moisés Schwartz, né, que é uma escola centenária, agora em 2018 completou 100 anos, né, de existência. É a mais antiga escola judaica de ensino formal, né, em funcionamento no país. Então, isso para nós é uma honra, né, nos deixa muito felizes com isso. Né? E que oferece hoje em dia... Eu quero fazer um parênteses rápido Sim, aqui, sim, para lembrar que o número 500 da Menorá, da nossa revista, sim. Que aconteceu há uns 15 anos atrás, me fez fazer uma viagem pelo Brasil judaico. Foi quando eu estive pela primeira vez em Recife, em Pernambuco. A primeira vez trabalhando, né, como jornalista judeu. E eu tive a honra e o orgulho de entrevistar a professora Tânia na escola Moisés. E tenho essa entrevista registrada na Menorá, número 500, que foi o pano de fundo da comunidade judaica do estado de Pernambuco. Então, quando você fala da escola que faz 100 anos, e nós aqui da Menorá completamos 60 anos no ano de 2020, e nós sabemos como é difícil completar um ano de existência. Muito. Minha querida amiga, é uma honra, uma alegria aplaudir essa escola. Não, com certeza. E não tem sido fácil, né? É uma escola que já funcionou até o ensino médio, depois foi decrescendo, né? Fechou-se o ensino médio, fechou-se o Fundamental 2, e agora a gente está num processo de retomada, né? Esse ano de 2020 foi o primeiro ano em que se concluiu a turma do Fundamental 2, né? O 9º ano. Então, houve essa retomada, né, de 4 anos anteriores, né, com o 6º ano, o 7º, 8º, 9º, então, pela primeira vez isso. E, ao mesmo tempo, a gente também ampliou com o berçário, né, e a gente percebe que as famílias, hoje em dia, logo, né, o bebê logo precisa, né, ser colocado numa escola, e quando é colocado numa escola próximo de sua residência e tudo, depois é muito mais difícil fazer essa transferência. A criança já se adapta e tudo mais. Então, fizemos um projeto para o Instituto Samuel Klein e foi aprovado, e com isso a gente criou o berçário. Então, hoje em dia, funciona do berçário ao Fundamental 2. Mas voltando para o aspecto, então, educação que eu estava falando, essa é a educação formal, mas também temos a educação não formal, não é? E aí nós temos o movimento juvenil Abonim Dror, que funciona aqui, né, com uma juventude muito forte, né, muito importante, muito atuante e importante para a nossa coletividade como um todo. Também, ensino não formal, o Centro Israelita oferece curso de judaísmo, curso de preparação de bar e bat mitzvah, enfim, várias atividades no sentido da educação também. Além da educação, nós temos também organizações femininas, né, a Vitsu, na Amat, pioneiras, e sempre fazem eventos beneficentes, e agora, inclusive, durante a pandemia, eles produziram aquelas máscaras face shields e toucas e capotes e tudo destinado aos hospitais do Recife, do interior, cestas básicas que também eram oferecidas. Inclusive, a gente tem uma parceria com o Centro de Referência Clarice Lispector, que é da Secretaria da Mulher, aqui da Prefeitura, né, e que cuida das mulheres que sofrem violência doméstica e outros aspectos. Então, a gente tem essa parceria, e a Vitsu e a Nahamat são responsáveis, digamos, por essa ligação, né, forte que a gente tem com eles. Em termos de apoio assistencial, a gente também tem o Relief, né, que cuida das famílias com necessidades, né, e por conta também da pandemia, a gente criou aqui o Comitê de Gestão de Crise, né, coordenado pela CONIB, em parceria com a CONIB, e, claro, numa comunidade temos que ter sinagogas. Então, a gente tem a sinagoga do Chabad e temos a sinagoga do Centro Israelita de Pernambuco, que tem um convênio com a UJR, né, a União do Judaísmo Reformista, e aí funciona, né, desse modo.
Além disso, nós temos 2 sinagogas que funcionam como centros culturais, que é a Sinagoga Carrado Sur Israel, claro, né, que é um museu-sinagoga e, ao mesmo tempo, um centro cultural, e a Sinagoga Israelita do Recife, que é da década de 26, da época de 1926, ela foi criada no bairro da Boa Vista. Tem 94 anos. No bairro da Boa Vista, né, que era um bairro judaico, né, praticamente, e aí a gente tem, então, esses lá também. E fora disso, né, como ciclo de vida judaico, a gente tem os cemitérios, né, tem o cemitério antigo, também 1927, acho eu, e que já está lotado, e hoje em dia temos um novo cemitério do Curado, que é o que está funcionando. Ao lado dessas organizações, que são organizações formalizadas, né, tudo, nós temos também grupos que atuam, né, ao lado nosso, que é o Zehut, que é um grupo de jovens, não é? Que cuidam, que fazem, né, as suas programações, né, de acordo com os seus interesses, e também nasceu, né, da pandemia, alguma coisa de bom que nasceu da pandemia, que foi a criação da Vadat Tarbut, sabe? Que é um grupo de jovens de todas as idades, que eu chamo assim, temos pessoas desde 20 anos aos 60 anos, e que surgiu por conta da pandemia e se organizando, fazendo todos os Shabbató toda sexta-feira, que nós não tínhamos toda sexta-feira, e tudo online, naturalmente. Todos os Hagim foram devidamente comemorados. O Festival da Cultura Judaica, que é um evento anual, que está no calendário oficial da prefeitura, esse festival, acontece lá na rua, né, do Bom Jesus, a antiga Rua dos Judeus, fecha-se a rua toda, acontece lá, e esse ano não pôde acontecer desse modo, então foi feito online também, e a Vadat Tarbut cuidou dessa programação, que foi um sucesso muito rico e muito bonito. Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas está disponível. Não, eu não tive, infelizmente não tive, mas eu queria, inclusive, ajudar a divulgar. Ótimo. Manda para mim tudo que você puder. Nós vamos colocar isso em todos os nossos veículos de comunicação. Pronto. Está disponível, inclusive, no YouTube. E, assim, uma coisa que, só fechando esse assunto, eu queria reforçar aquilo que eu falei, quer dizer, a gente funciona com uma Keilah, então as decisões e as discussões e tudo são realizadas com membros dessas, né, representantes dessas instituições, incluindo essas que não são devidamente formalizadas, né, com CNPJ próprio, coisa assim. Mas Sim. Todos são convidados para debater e para discutir, né, todas as reuniões da federação, eles têm acesso, têm assento, né, para discutir, para definir e decidir. Ô, Sônia, eu não sei se você tem essa informação, eu presidi a comunidade judaica do Rio de Janeiro nos anos 80 e 90. Eu era garoto ainda, eu tinha 34 anos de idade quando eu fui eleito presidente da Federação do Rio de Janeiro. E uma das coisas que eu verifiquei que era o maior problema que nós tínhamos aqui era a questão da entrada de recursos financeiros sistemática. Provavelmente você também tem esse problema aí até hoje, como esse assunto não foi resolvido aqui e ele depende de grandes mecenas, o que não é uma coisa legal. E naquela oportunidade, eu inventei uma história que foi muito complicada de a gente conseguir realizar e eu não consegui efetivar o que eu queria porque dependia de uma eleição numa entidade e o meu grupo perdeu por 8 votos. Olha só que maluquice. Qual era a história? Quem enterra cobra o túmulo. Sim. E aí eu queria fazer da Hebra Kadishá a vice-presidência financeira da Federação Israelita, que é como deveria ser em todas as comunidades judaicas brasileiras, na minha avaliação. Mas aí lá tem um presidente que não acha isso, que pensa diferente e tal. E aí o que nós fizemos? Temos um candidato para disputar a eleição na Hebra Kadishá. E o nosso candidato perdeu por 8 votos. E até hoje, já se passaram quase 40 anos dessa brincadeira e a Federação Israelita continua dependendo de doadores, porque a comunidade, naquela oportunidade, não compreendeu que a minha visão era uma visão para 100 anos depois. E eles começaram a entender que eu queria usar o dinheiro daquela instituição para outras finalidades que não tinham sentido nenhum. Eu queria estabelecer um critério
financeiro para a Federação Israelita. E a pergunta que eu queria te fazer, quando eu suspirei e você viu que eu queria te fazer a pergunta, era exatamente essa. Como é que você se vira aí, minha amiga? Boa pergunta, eu não sei lhe responder. Veja só, a gente tem aqui uma coisa interessante também, foi ótimo você tocar nesse assunto, que é a contribuição comunitária integrada, né? É uma taxa muito pequena, né? São várias categorias, né? Mas os valores são muito pequenos, que tudo junto não dá para segurar e sustentar todas as entidades, mas é uma fonte, não é, que a gente recebe e redistribui pelas diversas entidades nossas. Então, esse fundo eu acho interessante. Claro que cada instituição também arrecada de acordo com os seus serviços, né? Então, claro, na Hebra Kadisha, o enterro tem o seu recurso próprio que fica na Hebra Kadisha. A escola recebe as mensalidades e fica na escola. Mas existe essa contribuição básica, digamos, né? Integrada, e que ajuda a manter a nossa comunidade. A gente acha que ainda pode ampliar essa base de contribuintes, não é? E também buscar outras formas por meio de projetos, né? Porque não dá. Eu não comentei assim sobre o perfil de nossa comunidade, mas assim no início, né? No início do século passado, a gente eram todos imigrantes e comerciantes, e muitos deles numa situação financeira, né, boa, precária, né, razoável. Depois razoável, mas inicialmente precária. Bom, também, é verdade. Mas aí, hoje em dia, a gente ainda tem, sim, alguns que se dedicam ao comércio, mas a grande maioria de profissionais liberais, dos mais diversos setores, né, da sociedade, funcionários públicos, e com a crise que no mundo, e ainda mais agravada, né, pela pandemia, essa arrecadação tem sido, né, restrita e, assim, é problema, né? Temos problemas, sim, né, financeiros, e a gente precisa de apoios. E aí a gente vive, né, criando eventos, projetos que possa arrecadar e ajudar nas finanças do cotidiano. Eu vou fazer um breve comentário a respeito de uma comunidade brasileira judaica, entre aspas, que para alguns é judaica, para outros não, para mim são todos judeus, e daqui a pouco, se você quiser, eu te explico por que é que eu penso dessa maneira. Uhum. Eu recebi aqui um representante do governo israelense anteriormente à última eleição, das várias que ocorreram em Israel, chamado Dani Limor. O Dani Limor vem a ser o cidadão que tirou da Etiópia o último grupo de etíopes judeus e os levou para Israel. E o trabalho dele está consagrado num filme que as pessoas podem assistir na Netflix, que é a Operação Resgate, ou Resgate Eu vi isso. Enfim. Esse camarada, que hoje é um irmão meu, ele viajou comigo para 10 estados brasileiros. Nós passamos em Pernambuco rapidamente, conversamos com alguns Bnei Anussim no aeroporto, não chegamos a entrar, porque já havíamos estado alguns meses antes em Recife para o Congresso dos Bnei Anussim, e nós verificamos, eu e ele e eu, e fizemos um filme, um documentário sobre essas comunidades judaicas que vão de Santa Catarina até a Paraíba. Nós não pudemos ir ao sul, nem pudemos ir ao norte. Fomos do sudeste ao nordeste, incluindo Santa Catarina, vamos dizer assim. E é impressionante o que esses cidadãos Bnei Anussim realizam como judeus, e muitos de nós não aceitam essas pessoas. Inclusive em Israel, com a Rabanut, com os problemas criados com relação ao equilíbrio de poder, em que os religiosos ortodoxos mais agressivos têm poder bastante grande em Israel, esses caras não têm solução para o problema deles, que é a questão de uma conversão aceita em Israel como uma conversão
que é aceita em outros países, que é feita em outros países. No Brasil, você sabe, eu sei também, que as conversões são proibidas e até hoje não se deu solução a essa questão, ainda que se procure buscar um caminho. Qual é a tua opinião sobre essa história? Pessoal, essa coisa dos bneanos, sim, né, de modo geral, para mim é um assunto delicado e complexo. Quer dizer, não se Não é trata, né, simples. não é de jeito nenhum. E acho também que ele deve ser tratado caso a caso e não massificado, né? No judaísmo a gente não tem a prática do proselitismo, né, de convencer grandes massas a conversão, nem nada disso. Então acho que tem que ser tratado caso a caso, com respeito e com responsabilidade, não é? Então, assim, primeiro, conhecer e compreender a origem desse interesse, né, de cada pessoa, qual o objetivo. Por quê? Se eles desejam, né, eles se consideram e desejam ser reconhecidos como judeus para fins de aliar, a gente sabe que vai depender da agência judaica, do Ministério da Diáspora, enfim, do governo israelense. Esse é Então, um problema que não é nosso, é um problema de não, Israel. Ele quer fazer aliar, ele vai deixar de ser brasileiro, ele vai lá para Israel resolver o problema dele lá. Então, Sem dúvida. se ele quer ser reconhecido também pelo rabinato israelense, pela rabanut e tudo, então é a questão que você levantou e que não é trivial. Se ele quer pertencer à comunidade, não é? Assim, eu quero ter um pertencimento comunitário, desejo fazer parte dessa comunidade judaica e tudo. Então a gente está tratando disso não isoladamente, mas junto à CONIB, né, discutindo. Também não é fácil e tudo. E também vai depender da congregação a qual ele deseja, né, se aproximar. Então, por exemplo, aqui em Recife nós temos o Chabad, que tem os seus critérios, as suas normas de acolher ou não, e o Centro Israelita de Pernambuco, que, como eu falei, está ligado ao JR, União do Judaísmo Reformista, e assim, vários dos Bnei Anusim, eles Caminham por essa trilha. já se aproximaram, eles foram entrevistados pelos rabinos do JR, fizeram todo o curso, né, ao longo do curso no Centro Israelita, eles participam e vivenciam os aspectos, né, da comunidade judaica, e terminaram com o Beidin e o reconhecimento disso, e a JR os reconheceu e, consequentemente, o Centro Israelita também os acolheu. Então, eles hoje pertencem à comunidade judaica. Eles não são chamados de convertidos, assim, eles são haverim da nossa comunidade, são super bem aceitos, têm um envolvimento, sabe, um interesse, uma aproximação que a gente até raras em outras pessoas, né, que têm toda uma ascendência. Então, de fato, você tem razão, é um tema delicado que precisa ser tratado com responsabilidade, não é, de qualquer forma, né, para não enganá-los, não é? E acolher. Eu acho que é o acolhimento, é o apoio, acolhimento, orientação. Eu acho que é esse o nosso papel, sabe? Enfim, é como eu concordo penso. com você. Assino aí embaixo o que você está bom. dizendo e penso igualzinho, e acho que, do ponto de vista humanitário, saber que você é aberta a caso é muito importante. Porque, obviamente, que cada pessoa tem o seu histórico, a sua questão, Exato. o seu problema, Exato. a sua linha de conduta, a sua dificuldade e a sua facilidade. Eu considero o seguinte, o camarada quer ser judeu em Israel, quer ser, não judeu em Israel só, quer ser cidadão de Israel, ele vai lá em Israel e resolve o problema dele em Israel. Não é problema de nenhum de nós. Agora, o cara descobriu que é judeu dentro do coração dele e quer ser judeu na minha sinagoga, eu vou fazer todo o esforço do mundo para que ele consiga encontrar o caminho dele. Porque o que eu entendi de tudo que eu vivi na minha vida judaica é que existe um mandamento que comanda todos os outros. Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você. Ou faça aos outros aquilo que você quer que te façam. E é abraçando essas pessoas que nós damos cumprimento a esse mandamento, na minha avaliação, e eu estou vendo que na tua também. Qual é, na tua avaliação, o tamanho de quem não gosta de judeu no Brasil? Há locais, por exemplo, acho que no sul do país a coisa é mais forte, né? Mas digamos,
Aqui, veja só, a questão, eu acho que você está se referindo ao antissemitismo de um modo geral, né? Não sei. Se você quiser que eu explique melhor, eu te digo a que eu estou me referindo. Eu estou me Sim. referindo a viver num país cristão com uma propaganda, em primeiro lugar, do Império Romano e depois da Igreja, de 1.700 anos contra os judeus. Acho que isso está arraigado, de uma certa forma. Acho que tem melhorado. Acho que depois do concílio, né, e tal, ainda acho que do João 23, coisa assim, a coisa foi diluindo, mas você não tira, você não muda, né, uma cultura estabelecida ao longo de séculos, né, numa caneta. Não é assim. Então, eu acho que isso existe, mas não vejo aqui tão fortemente, pelo menos não nos meios onde a gente, né, convive. E hoje em dia também a gente precisa perceber que, além dos católicos, né, os cristãos evangélicos têm outra postura, né, com relação aos judeus, inclusive por conta de Israel mesmo, né, que eles têm um respeito maior, sei lá. Mas, na verdade, veja só, eu acho que, assim, do ponto de vista de antissemitismo organizado, aberto e tudo, eu não vejo isso acontecer aqui, né? Acontece um ou outro caso, por exemplo, até a gente teve recentemente, no ano passado, numa escola, um determinado professor de história, para fazer uma dramatização ali do assunto, né, sobre o nazismo e tal, ele decorou toda uma sala com aquelas bandeiras imensas, com as suásticas, usou braçadeira, fez Nós tomamos conhecimento. Pronto, fez a disso. saudação nazista e tudo mais. Assim, achou que seria interessante para as pessoas. Bom, eu não quero julgar esse mérito e tudo, mas a gente acha que não deve ser colocado nesses termos nem banalizada a questão do Holocausto. Então, não é uma brincadeira, não é para se tratar isso de uma forma superficial ou desse jeito. Então, a gente foi uma comissão nossa da federação, da comunidade, falar com a direção da escola, não é, a respeito disso. Eles pediram desculpas e tudo, a gente exigiu que as desculpas não fossem simplesmente fechadas no grupo, mas que fosse publicizada, já que a notícia saiu e as fotos saíram no Facebook deles e tudo mais, e ficou prometido isso, só que entrou a pandemia e a gente não pôde dar seguimento, mas o principal... Mas a pandemia vai acabar e vocês vão continuar com o trabalho de vocês, sem dúvida. Então, porque o principal dali foi o compromisso da direção numa formação desses professores que a gente propôs, né? Porque assim, a gente quer que esses alunos, o ensino médio, todos eles, e já tinha acontecido em outra escola anteriormente, então eles fazem uma visita lá na Kahal, Sur Israel, uma visita guiada, onde conhecem toda aquela história daquele momento lá dos holandeses e tudo, mas também a história mais atual dessa nossa comunidade atual e do Holocausto, e sobre o Holocausto. Então, eu acho que o caminho para a gente minimizar esse problema passa pela educação, né? A cultura e a educação que tem que mudar alguma coisa, né, na sociedade nossa. Então, assim, a gente tem esse trabalho feito, inclusive... acho que você também sabe que existe agora uma lei, né, que insere o Holocausto na BNCC, no Plano Nacional Curricular, e aí o que significa? Que é preciso agora que a coisa se efetive, porque está na lei, mas não acontece na base. Então a gente teve, antes das eleições agora para prefeito, a gente fez encontros com todos os candidatos, os principais, na verdade, candidatos à prefeitura, né? E colocamos essa questão, inclusive para o prefeito que foi eleito e que assumiu esse compromisso conosco. Então, eu acho que a gente vai poder fazer todo um trabalho de formação dos professores da rede pública, voltado para o ensino do Holocausto, com esses professores de história e tudo mais, para que eles possam, então, replicar isso e trabalhar com os estudantes dessa forma. Assim, a gente acha que vai conseguir, né, chegar lá. Uma outra questão, assim, com relação ao antissemitismo, eu acho que diz mais respeito ao problema, né, Israel, a questão de organizações pró-palestinos, do pessoal do BDS. Então, a gente tem aqui um grupo organizado, na verdade, de palestinos e que
promove, né, de vez em quando, só que de acesso restrito, sabe, Ronaldo? Não é uma coisa tão difundida na cidade. Tem um grupo, né, que tem os seus participantes e que promove, de vez em quando, debates e atividades, ações. Mas, assim, não tem muito a ver diretamente com o fato de judeus, até alguns deles são amigos, se colocam, né, como amigos de judeus, mas pelo fato de ter essa questão com relação a Israel, então eles terminam boicotando ou mexendo com as atividades, os eventos que nós realizamos, quando realizamos pelo Yom Ha'atzmaut ou outra coisa, né, desse gênero. Quando você diz boicotando como? De que forma? Não, veja só, o que eu me lembrei foi assim, ele tentando boicotar, na verdade, porque não conseguiram. Mas a gente teve, eu não sei, há 1 ou 2 anos atrás, a gente fez um grande evento na Assembleia Legislativa. Ah, sim, eles usam politicamente forças contrárias. Eles ficaram na porta lá, com megafone e tudo, enfim, com bandeiras, com faixas, né, tentando, assim, constranger, não é, as pessoas que estavam entrando e indo para esse evento. Então, eles Vocês identificaram judeus de esquerda junto com eles lá, não? Não, nesse momento não, mas a gente conhece alguns que poderiam estar, né, porque se aproximam, né, desses grupos. Entendi. Sim. Muito bem, me conta, na tua avaliação, qual é o maior problema que você enfrenta? Não sei como chamar, mas o afastamento das pessoas, né? Eu acho que muita gente fala em assimilação e tudo, eu acho que isso também existe, claro, mas eu acho que e falta talvez esse sentimento, esse compromisso mesmo com o judaísmo, com a comunidade, mas existem pessoas que até têm, né, se colocam sim como judeus e tudo, porém tem essa dificuldade. Eu acho que assim, a sociedade hoje é bastante aberta, não é, para nós judeus, e as pessoas se inserem facilmente na sociedade, e aí cada um com sua dificuldade própria ou com seus interesses próprios, né, terminam se afastando um pouco desse coletivo. A menos quando acontece alguma coisa, né, mais excepcional, né, se tiver algum ato assim ou alguma necessidade mais diferenciada, então eles sim acordam e dizem, não, estamos aqui. Mas eu acho que a gente precisa de mais pessoas para atuarem diretamente nas nossas organizações, eu acho, sabe? Então, essa é a maior dificuldade, da gente ter mais pessoas atuando, com time is money, eles dizem, né? Mas aí, doar seu tempo, não é? Não só o dinheiro, mas doar seu tempo também para a coletividade, eu acho que isso é importante. Na sociedade de hoje, é complicado, né, isso, porque eu acho que, como em todas as comunidades, eu acho também na sociedade geral, a gente vive numa sociedade individualista, competitiva, né? Eu acho que a competição vale mais do que a colaboração, né? E olha que é uma grande bobagem, porque grandes indústrias, grandes empresas hoje em dia buscam pessoas para contratar que têm o espírito colaborativo, não é? Então, esse é um fator relevante. Mas, ao mesmo tempo, a competição impele as pessoas a tomarem outro tipo de atitude, não é? De não ser colaborativo. Então, assim, o individualismo versus o coletivo, aspectos culturais não são tão valorizados, né? O consumo está acima de tudo. E também nesse momento que a gente passou, né? E ainda passa, de polarização que tem acontecido, da não compreensão do pluralismo que existe, né, na sociedade, em particular na nossa comunidade, isso tudo são dificuldades, sabe, que acontecem. Então, eu acho que está faltando um sentimento maior de pertinência, uma valorização do judaísmo, tá, para que se priorize isso, não é? Porque ninguém tem tempo, mas se priorizar, né, então vai achar o tempo para aquela sua prioridade. Então, eu acho que é um pouco por aí. Tanto em tempo quanto em grana, que você não quis falar, mas eu acho que é tudo uma questão de priorização e de sentimento de pertinência, né? Nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Uau, a gente poderia ficar falando aqui horas e horas, é um prazer te ouvir.
Oh, meu Deus. E eu quero oferecer a você a oportunidade de você falar sobre o assunto que você quiser. E depois a gente vai fechar a nossa conversa e, em seguida, eu vou mandar para você gravado esse nosso papo para você usar à vontade, se você tiver à vontade, quiser, preferir, precisar. Ótimo. Eu vou mandar para o teu Instagram, tá bom? Ok. Vê só, Ronaldo, eu queria aproveitar, então, esse espaço que você me dá para registrar aqui um pouco, primeiro, um cola-cavote para nossas instituições, porque elas são as que garantem a gente ter uma vida judaica. Garantiram ontem, hoje, e a gente espera que estejam garantindo amanhã por meio, como eu disse, da educação, né? Então, se a gente cuida hoje da educação, a gente está garantindo que a nossa vida judaica amanhã. Então, cola-cavote para nossas instituições. E também para as instituições que não são as nossas da comunidade, mas que nos ajudam com apoio financeiro, sim, e logístico também, de orientações e tudo. Quero destacar a CONIB, né, a qual nós estamos diretamente filiados, nós fazemos parte dela, a Agência Judaica, que tem contribuído também, a Fundação Safra, que foi quem cuidou do resgate da Sinagoga Kahal e até hoje nos ajuda, o Instituto Samuel Klein, que foi bastante sensível com relação à nossa escola. Então, são entidades como essas que nos apoiam e nos ajudam, né, no ano todo, e eu não posso deixar de fazer um cola-cavote. Ao mesmo tempo, eu queria agradecer, né, um Todarabá para cada membro de nossa Keilah que participa, e de várias formas, tá? Quer seja com trabalho nas instituições ou em ações isoladas diversas, quer seja com apoio financeiro, claro, quer seja com a presença, né, prestigiando as atividades e os eventos, tá? E aí eu queria, nesse momento, como eu já mencionei a você das nossas dificuldades, fazer um convite para que mais gente, mais pessoas da nossa coletividade se engajem nessa mitzvah, tá? E assim, por fim, eu queria só mencionar, talvez, que a gente trabalha numa perspectiva de Tikkun Olam, não é? Eu acho que é consertar o mundo, defender e praticar os valores judaicos, né, para nós, ou seja, não à violência, não ao discurso do ódio, não à discriminação em relação a qualquer povo, grupos ou, né, indivíduos, e sim a solidariedade, o respeito às diferenças, justiça social. Eu acho que é esse o nosso caminho. Desse jeito a gente estaria realizando a nossa mitzvah, não é? Então, Todarabá a você, né, pela oportunidade que nos dá de falar um pouco, né, sobre nossa comunidade. E aí eu espero, enfim, que estou à disposição, digamos, sempre que... E agradeço muito, né, não só pela oportunidade, mas por essas conversas, por essa possibilidade de nos oferecer, né, todo esse conhecimento geral das comunidades judaicas no país. Olha só, eu quero fazer um registro aqui de uma fala sua que é muito cara no meu entendimento, no meu modesto entendimento sobre o que é ser judeu. Quando você fala em respeito às diferenças, que é a expressão que eu uso há meio século, porque eu nunca aceitei tolerância, quem tolera Sim. olha de cima para baixo, e o tolerado tem que olhar de baixo para cima. Então, você é uma das pouquíssimas pessoas que não se entregaram à palavra tolerância, que é uma palavra que faz a cabeça das pessoas que não pensam. Então, eu quero te agradecer por esse tempo que você me ofereceu, por essa importante conversa que nós tivemos para tanta gente que está nos assistindo. Eu tenho certeza absoluta que de hoje até a semana que vem nós vamos ter mais de 1000 pessoas assistindo esse papo, porque na hora ele tem um público que é ao vivo, mas depois disso o meu Instagram explode de pessoas que entram para assistir, para comentar, para verificar o que é que cada um de vocês fala. E eu quero dizer a você que a Menorá está à disposição da comunidade judaica de Pernambuco. Quero deixar um beijo para você, que você tenha muita saúde e que você continue resistindo bravamente a todos os problemas que a gente sabe que as comunidades judaicas têm. Muito obrigado, minha querida, pelo tempo que você me dedicou. Eu que agradeço, viu? Beijo para você e para todos. Todarabá. Até lá. Um beijo, minha querida. Bye. Valeu. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem,
às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você pode conferir aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá!